minhas colegas Cris Caleiro, celebrante, e a Adri Umes, cerimonialista, eu também cerimonialistas, nós criamos a Festa Morfose, que é uma rede de interatividade, conhecimento e conexão profissional. Temos o propósito de fortalecer o empreendedorismo no mercado de eventos, com conteúdo de valor, divulgação de produtos e serviços, além de gerar network para fornecedores de festas e eventos. Então, gente, esse evento que a gente, junto que a Lu pensou para ajudar, né, a gente, é o Encontro da Acolhida, revitalizando a criatividade, um momento de autocuidado, um resgate da energia criativa para os profissionais de eventos do Rio Grande do Sul, nesse pós-momento crise, né, pós-atual crise. E como facilitadora deste encontro, convidamos a também Lu, a também gaúcha, né, atualmente residindo nos Estados Unidos e nesse momento em Madrid, Luciane Bonamigo Valls, a Lu da Criatividade Contagiante, que você já deve ter visto muitas vezes nos nossos stories, porque a Lu foi mentora de criatividade minha e da Dê, e está sempre com a gente. Oi, pessoal. Então, vou apresentar a Lu para vocês. Primeiro, bom dia. Sejam todos bem-vindos. A Luciane Bonamigo Valls é psicóloga, facilitadora de processos criativos, professora e consultora de criatividade. Ela é mestre em criatividade pela State University of New York, não é pouca coisa, e é autora do livro Criatividade Contagiante. Como a escola pode nutrir o pensamento criativo? Luciane estimula as pessoas a reconhecerem e fortalecerem o seu potencial criativo e promoverem criatividade na vida pessoal e profissional. E como psicóloga, é um dos destaques do seu trabalho está na relação entre o desenvolvimento da criatividade e a promoção do bem-estar emocional e saúde mental, que é tudo que a gente precisa, né? Ainda mais a gente trabalha com eventos, criatividade, ter saúde emocional e também mental. Então, bem-vinda, Lu, é uma honra, uma alegria poder te ter aqui. E agora estamos aqui, ó, preparadas para ter uma manhã criativa contagiante contigo. Muito obrigada, gurias. Obrigada, Adri, Cris, Dê, né, pelas palavras aí queridas de vocês. Como então as gurias já me apresentaram, né? Então eu sou psicóloga, trabalho dentro dessa área de criatividade. E para mim, falar sobre criatividade é algo que eu me encanto, é algo que eu gosto muito. E como a Cris comentou, eu acredito muito na relação da criatividade com a nossa saúde mental, com o nosso bem-estar emocional, né? E busco exatamente isso, ajudar as pessoas a reconhecerem a sua criatividade, a potencializarem a sua criatividade, exatamente para que elas possam também estar, né? Não só para que elas possam trabalhar melhor, como é o caso de vocês que trabalham muito, né? Com a temática da criatividade, né? No seu dia a dia, mas também para que vocês possam estar bem com vocês mesmas, né? Para que vocês possam estar cada vez se sentindo melhores aqui. Deixa eu só confirmar uma coisa, eu estou falando no feminino aqui, tinha inscritos homens, mas pelo que eu vi aqui, eu acho que não chegou ninguém, então eu estou falando Não. nós meninas, estamos um grupo de meninas aqui, então tá. Então, gente, deixa eu contar um pouquinho como é que surgiu, né, a ideia deste encontro. Há mais ou menos umas 3 semanas, não lembro direito, eu e a Denise estávamos trocando algumas mensagens, né? E a Dê estava contando um pouquinho sobre os desafios, né, do grupo dos eventos, de novo, né, nesse momento aí no Rio Grande do Sul, nesse momento tão desafiador e tão difícil, né, com esse mês de maio turbulento, com essa questão das enchentes. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Sou gaúcha, não estou morando nesse momento aí, mas também acompanhei muito de perto essa situação, por ter família, por ter amigos, né, em Porto Alegre também. Foi muito difícil para mim vivenciar todas essas coisas. Tive também amigos próximos que foram atingidos. A minha empresa também, né? Embora eu more nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa no Brasil e eu presto serviços aí. A minha empresa também foi afetada, porque eu estaria indo em julho para Porto Alegre para a realização de palestras e oficinas em escolas aí. Essas atividades também foram canceladas em função, né, das enchentes. Então eu sei também o que é, né, esse momento de
puxa, às vezes a gente tem umas atividades planejadas, todo aquele carinho, aquele amor, aquela dedicação, e daqui a pouco, poxa, não vai poder acontecer, não vai ser agora, vai ser depois. Algumas atividades a gente consegue, às vezes, remanejar, fazer de forma online, outras realmente não vão acontecer. Então, eu sei o quanto isso também mexe com a gente, né, do ponto de vista profissional, quanto isso é, né, desgastante também para a gente. E, ao mesmo tempo, também sei o quanto é complicado quando, além dessas questões profissionais, a gente tem todas as outras questões, né, que eu sei que atingiram diretamente muitos de vocês, né? Talvez tenham pessoas aqui que tiveram suas casas atingidas, ou casa de familiares, de amigos, os ambientes de trabalho, enfim. Então, diante de tudo isso, eu conversava um pouco com a Dê sobre isso e fiquei pensando o que que eu posso fazer nesse momento, né? Estando longe, né? Não podendo estar aí tão perto, tem algo que eu poderia, né, estar fazendo. E aí surgiu a ideia desse encontro, né? Quando eu conversei com ela, eu ainda estava de férias, eu passei 2 semanas viajando, então naquele período era um período que eu não tinha muito condições de poder parar e sentar, né, e ter um momento aqui com vocês. Aí a gente acabou combinando então para hoje esse encontro que eu achei que poderia ser uma forma de eu, de alguma forma, ajudar vocês um pouco, né, a entenderem como vocês estão agora, né, e como é que a gente pode juntar força, né, juntar energia criativa para seguir em frente. Especialmente para um setor como o de vocês, que já sofreu bastante, né, com a pandemia, e que quando vem de novo, né, toda essa situação de, puxa, de novo, ter que parar, ter que remanejar, ter que reorganizar, né, eu imagino que também voltem uma série de sentimentos, uma série de emoções, uma série de coisas muito difíceis para lidar. Então, a ideia é que a gente possa ter um pouquinho desse momento para se entender o que, né, o que estamos passando e como é que a gente pode lidar com isso. Bom, deixa eu compartilhar algumas coisinhas aqui com vocês. Eu preparei um materialzinho para a gente ir conversando junto. Eu queria só avisar vocês o seguinte: eu não estou na minha casa, né? Eu estou no Airbnb agora, então eu não estou com a mesma estrutura que normalmente eu utilizo quando eu faço eventos e atividades. Então, eu vou pedir um pouquinho mais de paciência. Eu normalmente tenho uma segunda tela que eu consigo acompanhar e ver o que vocês estão vendo, então eu vou pedir um pouquinho mais de suporte. Eu vou compartilhar agora uma apresentação e vou só pedir se vocês estão enxergando. Vocês enxergam a minha tela agora? Calma aí que eu ainda tenho que colocar aqui. Sim. Sim, né? Só Sim. que ela ainda não está no total. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Agora vocês estão enxergando toda ela, né? Então, tá. Bom, gente, então esse encontro, né, se chama Encontro de Acolhida, Revitalizando a Criatividade. E eu queria começar dizendo uma coisa para vocês que é a seguinte: eu sou uma ouvinte assídua, né, do Podfestas, as gurias sabem disso, desde o primeiro episódio eu acompanhei todos sem parar. Eu tô agora um pouco atrasada, porque essas gurias inventaram de enlouquecer nessa Mostra Noivas, fizeram 1.500 episódios, e aí a pessoa que não consegue, enquanto era uma vez por semana eu dava conta. Aí agora tem um monte de episódio, eu tô um pouco atrasada. Mas mesmo assim, eu já vi vários, então assim, já tô quase chegando tô quase zerada ali, né? E uma das coisas que sempre que as pessoas, né, eu sei que até algumas das pessoas que tinham se inscrito, não sei se estão aqui agora, tinham, inclusive, eu vi que tinham já participado de algum dos episódios. E até foi bacana, né, ver esses nomes aqui também. Mas uma das coisas que sempre me chama atenção, né, quando as pessoas estão se apresentando no Podfestas, é o quanto existe de paixão nos profissionais de eventos. O quanto vocês falam com carinho do trabalho que vocês realizam e do cuidado que vocês têm, né, com a realização do sonho do outro, tá? E é por isso que eu selecionei essa frase aqui, né? Foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que fez tua rosa tão importante, porque eu acho que muitos de vocês, né, alguns aqui, não sei agora se essas pessoas estão aqui agora, mas eu vi que tinha inclusive algumas pessoas que tinham se inscrito que trabalham na área de decoração de flor, né, a parte de design floral, né? Mas mesmo quem não se dedica literalmente às rosas, né, dedica, né, tempo para esta rosa, para essa organização de um espaço, para um cartão, para a escolha de uma música, enfim, seja para o trabalho que vocês fazem na área de eventos, eu vejo que vocês têm, né, uma dedicação muito grande, um cuidado muito grande, um desejo muito grande de fazer, né, aquele sonho ali, né, daquele cliente acontecer.
E hoje o meu convite é para que vocês possam ter esse mesmo carinho que vocês têm, né, com os clientes de vocês, com os sonhos desses clientes de vocês, que vocês possam ter esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado com vocês, né? Que vocês possam reconhecer tudo que se passa aqui dentro, né? Dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, né? Que a gente entenda que tudo isso merece, sim, muito cuidado e muita atenção. E é por isso que eu chamei, então, esse como um momento de autocuidado. E me inspirando um pouquinho nessa frase, né, eu queria dizer para vocês que é o tempo que a gente dedica, né, para o nosso autocuidado que vai nos tornar emocionalmente mais fortes e seguros. E muitas vezes a gente, nesse momento, especialmente vocês que lidam com sonhos, né, quando tem uma situação como essa, em que uma festa tem que ser cancelada, um casamento, um 15 anos, enfim, todas essas coisas que a gente tem tanta expectativa em relação a isso, vocês, como muitas vezes vocês, as gurias dizem, né, no Pod Festas lá, né, a gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente acaba se preocupando tanto em como é que a gente vai ajudar esse outro a entender, né, essa necessidade, como é que a gente vai passar isso de uma forma tranquila e tal, e às vezes a gente pode estar se esquecendo de também olhar para a gente, né? De também ver como é que a gente está lidando com essas coisas. Então, o meu convite hoje é para que vocês se olhem, se enxerguem, né? Para que a gente, então, possa ter essa força, essa segurança para seguir em frente, tá? E hoje, então, o meu papel aqui é, de alguma forma, ajudar vocês a cuidarem um pouquinho mais de vocês, né? Então, assim como vocês são, né, muitas vezes as gurias até usam o termo, né, fadas madrinhas, né, ajudando e cuidando tanto dos outros, hoje o meu papel é ser um pouquinho isso para vocês, tentar ajudar que vocês possam, né, se fortalecer, se ajudar aqui. A nossa atividade hoje, gente, ela vai ter 3 momentos, tá? E o primeiro desses momentos é um momento que eu vou chamar de um momento que vai envolver ter esta clareza de como eu estou me sentindo. Isso pode parecer uma coisa meio óbvia, a gente pode parar e pensar, bom, eu sei como eu estou me sentindo, afinal de contas, é algo que está acontecendo dentro de mim, né? Mas deixa eu só pedir alguém que está com o áudio aberto, se puder fechar, eu agradeço só para a gente não escutar aqui. Então, gente, pode parecer óbvio a gente falar sobre como a gente está se sentindo, mas uma das coisas que eu mais escutei nesse último mês foram as pessoas dizendo, né, quando a gente pergunta, tá tudo bem? As pessoas dizendo, não, não tá tudo bem. A gente sabe que não tava tudo bem, né? O mês de maio foi um mês muito sofrido, um mês muito difícil, né? O mês de junho começou de uma forma um pouquinho diferente, com um pouco mais de esperança e tudo mais, mas cada um de nós vai ter um tempo para conseguir lidar com os desafios, se recuperar, cada um de nós teve um impacto maior ou menor, né? Os impactos são diferentes para cada pessoa. Então a gente precisa tentar entender melhor o que que é esse não está tudo bem, né? Do que ele é feito, afinal de contas, o que está acontecendo aqui dentro da gente. Então, esse nosso primeiro momento é um primeiro momento que vai nos ajudar, né, a ter um pouquinho mais de clareza do que a gente está passando, né? Então, esses 3 aqui, cada um desses desenhinhos aqui é para representar um dos momentos da nossa conversa de hoje, vocês vão entender o que cada um desses símbolos aqui significa. Então, vamos lá. O primeiro deles é como é que eu estou me sentindo. Eu queria que agora, eu espero que cada um de vocês tenha aí uma folhinha de papel, né, uma caneta, alguma coisa. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero que vocês possam ir respondendo a essas perguntas. Fiquem muito tranquilas, assim, tranquilas e tranquilos, né? Aqui com o seguinte: todas as questões que vocês escreverem são para vocês, tá? Vocês não vão precisar compartilhar com ninguém nada que vocês não queiram. Então, fiquem muito tranquilos para escrever aquilo que vocês estiverem sentindo. Então, eu queria que a gente pensasse o seguinte: hoje a gente está no dia 27 de junho, faz quase 2 meses, né, que iniciaram esse período dessas enchentes aí no Rio Grande do Sul. Vocês passaram por mais um momento difícil do ponto de vista pessoal e profissional. Então, eu quero que vocês parem e pensem: como é que eu estou me sentindo? Peguem uma folha de papel, escrevam todos os sentimentos que vierem para vocês, sem filtro nenhum. Escrevam as palavras que forem surgindo. Então, eu posso estar cansada, insegura, angustiada, preocupada, nervosa,
Pode ser que eu diga, puxa, eu tô saudosa dos meses em que estava tudo bem, ou eu tô orgulhosa porque eu consegui me reorganizar mais rapidamente do que eu imaginava, ou eu tô invejosa de quem não passou por nada disso e tá tudo bem lá no outro estado, que as coisas estão seguindo tudo lindas, maravilhosas. Ou eu posso estar me sentindo, sei lá, realizada, porque eu consegui ajudar um monte de gente nesse período. Não importa o que vier, escrevam, né, as coisas que forem surgindo, escrevam essas palavras que representem, né, esses sentimentos que vocês estão vivenciando, não só hoje, no dia 27, mas hoje, no dia 27, considerando esse cenário que a gente, né, passou. Vão tentando pensar que palavras são essas que podem representar um pouquinho desse momento para vocês. Pode ser que alguns de vocês utilizem palavras que são quase sinônimos, né? Palavras, sentimentos muito parecidos. Pode ser que algumas pessoas coloquem coisas que parecem quase como opostas, e tá tudo bem, não tem problema. Quando se trata daquilo que a gente está assim sentindo, não tem certo nem errado. É o que a gente está sentindo. Eu vou dar mais um minutinho para vocês tentarem pensar essas palavras, o que está surgindo para vocês. E agora que eu imagino que vocês já devam ter algumas palavras escritas aí, alguns sentimentos escritos, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na tela, vocês têm um QR Code e tem um link ali embaixo. A gente vai entrar num programa que se chama Mente. Esse programa tem duas formas da gente acessar. Quem está num computador e tem o seu celular à disposição, pode, né, usar o QR Code, tá? Se alguém tiver algum outro, não tiver com o celular disponível, mas tiver algum outro programa, um computador do lado, um iPad, enfim, que consiga, né, acessar, também dá para entrar, né, com esse link, www.mente.com. Se vocês entram aí, vai aparecer uma solicitação de um número, de um código. Daí é só digitar esse código que está aqui embaixo, tá? Quando vocês entrarem nesse link, vocês vão ver que vai aparecer uma pergunta que diz assim: o que eu estou sentindo? E vocês vão poder escrever, tem um campo para 5 palavras, tá? Vocês podem escrever mais do que 5, mas vocês vão ter que escrever 5, daí submete, depois pode escrever mais 5 e assim por diante. O que eu vou só sugerir, né, que a gente faça aqui, é que na hora que vocês forem escrever, né, como o que vocês estão sentindo, e por isso que não sei se vocês viram que primeiro eu falei como vocês estão sentindo e agora eu estou usando o termo o quê, né? Quando a gente escreve como, às vezes eu posso me dizer, ah, como, eu tô cansada. Só que se Luciane, vou dizer cansada. Um homem vai dizer, eu tô cansado. Então, eu sugiro que aqui a gente escreva em formato de um substantivo. Então, em vez de escrever cansada ou cansado, né, o que eu estou sentindo cansaço. Então, que a gente escreva cansaço, angústia, alegria, preocupação, orgulho, inveja, saudade, insegurança, enfim, a gente tem que escrever isso que a gente está sentindo em formato de né, de um substantivo, tá? Então, tentem fazer o acesso ao mente. Daqui a pouquinho, eu vou dar mais uns minutinhos aqui, deixa eu só ver uma coisa, se eu vou conseguir abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir sem fechar essa tela aqui para vocês. Se por acaso alguém não conseguir acessar, não se preocupe, tem duas alternativas, se alguém não conseguir acessar. Uma alternativa é, se a pessoa quiser passar as suas palavras, ela pode colocar no chat aqui para nós as suas palavras, e aí eu peço para as gurias, ou para a Adri, para a Cris, ou para a Denise, uma de vocês, se vocês puderem ir lançando no mente, tá? E se por acaso alguém não conseguir, não tem problema, tá? Só para vocês saberem, isso daí vai formar uma nuvem de palavras
dos nossos sentimentos, mas não vai aparecer quem disse o quê, tá? Vai só aparecer, e por isso que eu estou sugerindo que a gente coloque em formato de substantivo, porque se uma determinada palavra foi dita por mais de uma pessoa, ou seja, ela apareceu, né, mais de uma vez, ela vai gerar uma palavra, essa palavra ela vai ficar maior quando a gente for enxergar, tá? Então, se vocês quiserem colocar, se alguém não está conseguindo ter acesso, mas não se sente à vontade de escrever, né, as suas palavras aqui, não tem problema também, a gente vai conseguir ainda assim formar, né, uma nuvem de palavras independente da quantidade de pessoas que participarem aqui. Só para eu ter uma noção, vocês conseguiram? Alguém já conseguiu começar a colocar palavras lá? Tranquilo? Estão conseguindo? Tá. Eu vou sair rapidinho daqui, eu vou parar de compartilhar, só que daí eu consigo também acessar. Vocês estão conseguindo, só para eu ter uma ideia, na medida em que vocês estão povoando lá as palavras, vocês estão conseguindo já ver o resultado da nuvem Ô, ou ainda não? Lu, a Margarida disse que não conseguiu acessar. Não conseguiu. Eu Vamos. consegui abrir a tela, mas não consigo escrever. Quando aparece, tu chega a enxergar a palavra ali Sim, que eu tu enxergo as escreveste, palavras, tudo, mas não tu consigo não consegue escrever. digitar. Tá. Não. Tu queres colocar, tu me diz o que que tu prefere fazer. Ou não coloca as tuas palavras, ou se tu quiseres, tu pode colocar as tuas palavras aqui no link, no chat, no Zoom, e aí a gente coloca ali para ti. O que que tu prefere? Eu gostaria de participar. Eu Então, acho que não tem é problema. legal. Então, fica bem à vontade. Eu só quero eu quero só que eu não quero que ninguém se sinta exposto. Ah, daí Obrigado. todo mundo É, vai não, eu ver. sei, eu entendo. Então é só por É. isso que eu estou colocando. Então, quem não conseguiu, eu vi que mais alguém, a Annelise, ele colocou que não conseguiu colocar também. Coloquem, escrevam no chat as palavras de vocês, aí a gente alimenta e aí a gente vai conseguir enxergar melhor essa nossa nuvem. Pode ser assim? Pode. Lu, tem Oi, como colocar o QR Code de novo ali? Eu tem. preenchi, dei ok, mas saí sem querer e agora não consigo entrar de novo. Tem, não tem problema. Tem sim. Então, eu vou só pedir o seguinte, ó. Quem vai colocar. Eu também. Deixa eu Eu só fechei ver. sem querer. Não tem Fechei problema, sem eu querer. posto para vocês. Então, vamos fazer assim: quando o pessoal colocar aqui no chat, tu te encarrega de colocar essas palavras, pode ser? Tá, só para eu saber daí quem faz o quê, deixa eu só fechar aqui. Eu coloco e dou o ok ali, eu não acho, não, o meu eu Isso, dei ok e aí fechou ali, é isso? isso. Então, Faço o vamos supor. próximo e dou. Isso, assim, ó, vamos imaginar que a pessoa escreva ali no chat. Ah, eu tô sentindo cansaço, alegria e nervosismo. Tu vai pegar e escrever cansaço, alegria e nervosismo, submeter. E aí é isso. Daí, né, daí tu pode Tá, tá, colocar eu de faço novo e assim, assim por diante, tá? tá, pode Eu deixar que eu já faço. compartilho de novo. Deixa eu só colocar aqui. Deu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, que susto. Mais alguém ainda precisa colocar suas palavras, só para a gente ter uma ideia assim.
Marga, as tuas tu conseguisse passar para alguém já ou não? Eu coloquei no chat. Tá. Eu estou colocando. Agora que eu vi, desculpa. Tá, agora que eu vi. Não tem problema. Tá. A Bel mandou para Denise também. Tá. Alguém mais precisa ainda do link ou eu posso fechar essa tela? Eu vou fechar aqui, então. Então, gente, vocês devem... agora só me deem só um minutinho que agora o meu fechou aqui. Vamos olhar, então, quais são as palavrinhas que a gente tem aqui. Então, se a gente for ver, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esses resultados aqui com vocês. Vamos fazer uma coisa. Deixa eu fazer diferente aqui. Aqui. Então, olha só. Esse aqui são os resultados, tá? Dessa nossa nuvem de palavras. Então, a gente vê que bem ali no meio, né? Tem uma palavra grande ali desse cansaço, preocupação, ansiedade, angústia, né? Até a angústia, se a gente for ver, ela aparece ali duas vezes aqui, como esse programa, se a gente não escrever exatamente igualzinho, ele não junta, né? Então, na verdade, tinha angústia, uma estava sem acento, uma com acento, mas se a gente juntasse as duas, depois eu vi que tinha ali uma angustiada, né? Então, a gente vai vendo quanto isso está aparecendo para vocês, questão de insegurança, desânimo, realização, né? De novo, insegurança, gratidão, cansaço, né? Decepção, preocupação, satisfação, empatia, medo, felicidade, né? A questão de se sentir abençoado, né? A esperança, triste, enfim. Aqui tem uma série de sentimentos, né? Que vocês estão vivenciando nesse momento. E a primeira coisa que é muito importante que a gente reconheça é a importância da gente aceitar esses sentimentos, né? Muitas vezes a gente fica numa coisa de achar, né, que só aqueles sentimentos que a gente chama de positivos, né, que são válidos. E não, na verdade, nós somos, né, esse misto de coisas. A gente precisa aceitar, sim, que a gente sente cansaço, que a gente sente decepção, que a gente está triste, né? Assim como a gente também tem que poder reconhecer, né, quando a gente se sente abençoado, quando a gente se sente grato, né, quando a gente se sente mesmo uma questão de saudosismo, né, porque em algum momento a gente sentiu algo positivo. Então, é muito importante que a gente possa, né, primeiro reconhecer. Se a gente quer cuidar da gente, a gente precisa poder reconhecer tudo isso. Agora a gente está no auge, né, do filme Divertidamente 2. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, né, no cinema. Imagino que talvez alguns de vocês aqui já tenham visto, né? Mas uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, no que esse filme traz, pelo menos no número um, né, que é o que eu vi, é a importância da gente poder aceitar essas diferentes coisas que vão surgindo na vida da gente e como a gente, na verdade, é uma combinação de emoções, né? Uma combinação de coisas e a gente precisa se ver de forma integrada. A gente não é só alegria, a gente é alegria, mas às vezes a gente também é tristeza, ou como agora surgiram personagens novos, né? Então, às vezes a gente é ansiedade, às vezes a gente é vergonha. E por falar em vergonha, né, a gente muitas vezes, né, tem sentimentos que às vezes podem nos dar vergonha, tipo, eu tô sentindo inveja de quem não passou por isso e tal, mas é importante que a gente possa também aceitar, né, esses sentimentos até para poder elaborá-los depois. Eu queria que agora cada um de vocês parasse e tentasse pensar o seguinte: tentasse pensar em três sentimentos que vocês sentem que estão mais vivos, mais pulsantes, mais fortes para vocês nesse momento, tá? Três.
tá? E depois que vocês escolherem esses três, vocês tentem pensar o seguinte: eu tinha pedido se vocês conseguissem separar, né, algumas canetas ou lápis coloridos, então vejam das cores que vocês têm, se vocês têm três cores diferentes aí, e escolham uma cor para cada um deles, tá? Se vocês tiverem várias cores, ótimo, mas se vocês não tiverem, assim, tantas cores, não se preocupem muito com o significado dessa cor, se essa cor representa aquilo, não, só usem cores diferentes para facilitar, né, na atividade que a gente vai fazer. E aí eu quero que vocês peguem, então, uma folha de papel. Escolheram esses três sentimentos mais intensos para vocês agora. E eu quero que vocês tentem pensar assim: se eu tivesse que escolher um que eu vejo que é o que está mais central para mim, é o que está mais assim no núcleo para mim, o que eu mais coloco ênfase neste momento, eu quero que vocês peguem a cor que vocês escolheram para esse sentimento, vocês vão fazer uma bolinha, né, no meio da folhinha de vocês, ali, uma bolinhazinha. E deixa eu fazer uma coisa, deixa eu compartilhar aqui, que daí fica mais fácil de vocês enxergarem isso. E vocês vão ver o seguinte: vocês viram essa imagenzinha assim, quase como se fosse um espiralzinho? Vocês vão fazer algo parecido com isso, só que pode ser mais. Aqui tem muito espacinho amarelinho entre as linhas. Vocês vão fazer algo um pouquinho diferente. Vocês vão pegar, vamos imaginar que eu escolhi um sentimento X que, por exemplo, eu escolhi o sentimento preocupação, tá? É o que mais está pegando em mim hoje. E eu escolhi a cor preta, por exemplo, para ele. Então, eu vou fazer um pontinho preto aqui e eu vou começar a fazer círculos pequenininhos, assim, como se fosse uma espiral, nesse tom de preto pelo tempo que eu achar que eu preciso fazer, enquanto aquele sentimento é o que está vindo como mais forte para mim. Então, vamos imaginar que eu, né, fiz tudo isso aqui de preto, e aí, quando vocês acharem que é a hora de vocês passarem para o segundo sentimento de vocês, imagina que daí eu vou pegar. Vocês estão enxergando onde está o cursor aqui, né? Na minha tela, vocês enxergam o cursor? Tá, então, por exemplo, imagina que daí eu fosse desenhar de vermelho, eu não tenho agora uma cor vermelha aqui, mas aí eu pegaria o vermelho e continuaria fazendo esses mesmos círculos ao redor desta minha base que começou em preto e assim por diante. Então, vocês vão fazer uma espiral que vai começar de uma cor, que é a cor desse sentimento mais intenso. Quando vocês acharem que aquele sentimento ali já se esgotou, vocês vão trocar de cor, fazer o segundo, né, o segundo sentimento, seguindo fazendo esses círculos. Quando vocês acharem que já deu, vocês vão para o terceiro sentimento. É isso que vocês vão fazer nesse momento. Quanto tempo que eu vou ficar em cada um, eu não sei o tempo que vocês sentirem que precisam. Claro que a gente não tem todo o tempo do mundo, então tentem ver mais ou menos pelo tamanho aí da folha de vocês, né, que seja mais ou menos representativo daquilo que vocês estão sentindo, tá? Então vocês vão fazer na primeira cor até que mais ou menos esgote o que vocês querem falar, pensar, sentir sobre ela, depois passem para a segunda e depois passem para a terceira. Quando vocês chegarem na última cor, né, no terceiro sentimento, depois que vocês acharem que vocês já deram o espaço que vocês precisavam, né, para todos eles. Vocês estão me escutando? É que agora deu um barulho diferente aqui no meu fone, estranho. Tá.
Então, depois que vocês colocaram os 3 sentimentos, né, que você já tem essa espiral de vocês aí colorida nessas 3 cores, eu quero que vocês parem e pensem o seguinte: o que que vocês percebem que está sustentando vocês nesse momento? O que está permitindo que vocês consigam vivenciar toda essa intensidade aí, né, de emoções de uma forma inteira? Apesar do cansaço, apesar da preocupação, apesar da frustração, apesar da mágoa, apesar de seja lá o que tiver, né, pesando, o que que tá ainda dando força para vocês? O que que tá literalmente, sabe aquela coisa que a gente diz, o que que tá me segurando aqui, né? E vocês vão fazer, né, ao redor desse círculo de vocês, então, uma uma espécie de uma linha, uma camada ao redor desse círculo que represente isso que segura vocês, isso que integra vocês, isso que está sustentando vocês. Pode ser que essa borda para vocês seja uma borda mais grossa, ou seja, eu me sinto, né, bem inteira, porque eu tô com todas essas coisas acontecendo aqui, mas essa minha borda tá bem grossinha. Ou pode ser que ela esteja mais fininha, às vezes, depois de muito tempo, né? Precisando dar conta de tanta coisa que está ali dentro, pode ser que essa borda para alguns de vocês esteja um pouquinho mais fina, esteja um pouco mais frágil, né? Não tem problema. Tentem colocar essa borda, representar essa borda do jeito que ela está hoje para vocês, do quanto vocês veem que ela está conseguindo segurar, sustentar vocês nesse momento. E agora eu quero que vocês olhem para esse desenho de vocês. Aqui eu fiz um. Eu não tinha como fazer as linhas de cores diferentes, então eu coloquei aqui 3 cores e fiz essa borda aqui em azul, né? Como se esse fosse o desenho que estivesse me representando aqui. E eu queria que vocês colocassem uma espécie de uma legenda nessas cores, então, de vocês. Então, o que que foi aquela cor central que iniciou, no meu caso aqui, o que que é esse tom aí de vermelho? O que foi esse sentimento que eu coloquei que era o mais central para mim? Depois eu mudei para o tom do laranja, né? Que sentimentos eram esses que eu estava representando com essa cor laranja? Depois com o verde. E depois, quando eu coloquei essa borda em azul, o que para mim é essa borda? O que que eu sinto que, né? Do que eu chamaria esta borda, né? O que está me segurando, né? Podem ser coisas diferentes para alguns de vocês, pode ser que seja uma pessoa, para outros de vocês pode ser que seja uma atividade que vocês façam. Para outros de vocês, sei lá, podem ser as coisas mais diversas, né, que vocês veem como sendo aquilo que, de alguma forma, ajuda, organiza vocês, tá? Coloquem, então, essas questões aí, coloquem essa legenda, né, que vocês consigam, de alguma forma, enxergar os sentimentos que estão pulsando para vocês de forma mais intensa. E depois eu quero que vocês tentem pensar para cada um desses sentimentos que vocês colocaram aí, o que que eles de alguma forma mostram que vocês estão precisando. Então, por exemplo, se vocês colocaram um sentimento muito intenso de cansaço, por exemplo, a gente talvez esteja precisando de um momento de descanso. Se eu coloco um sentimento muito intenso, por exemplo, de medo ou de preocupação, talvez eu esteja precisando de algo que me dê um senso de segurança. Se eu coloco um sentimento muito forte, por exemplo, de impotência, talvez eu precise, nesse momento, ter alguma coisa que me dê um senso de realização, de potência, de algo que eu consigo dar conta, que eu consigo fazer. Então, eu quero que quando vocês olharem para esse desenho, vocês consigam enxergar aquilo que está pulsando mais forte para vocês, que vocês tenham nessa legenda essas palavras, e que ao mesmo tempo ele seja um certo indicativo do que vocês estão precisando.
O que que são as necessidades mais importantes de vocês nesse momento? Existe uma frase que eu tenho certeza que vocês já escutaram em vários momentos da vida de vocês, que diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E hoje eu vou me permitir discordar dessa frase, mas por uma razão que eu acho que é importante. Eu acho que quando a gente está trazendo e está falando de momentos muito difíceis, de momentos de muita fragilidade emocional, né? Especialmente quando o nosso bem-estar emocional e a nossa saúde mental está em jogo, eu acho que a gente precisa transformar essa frase dizendo que é essencial tornar visível aos olhos, né? E enxergar como a gente está e do que a gente está precisando. É isso que vai nos ajudar a ser mais certeiros, tá? Na busca daquilo que a gente precisa, na busca do nosso cuidado. Às vezes a gente tem um monte de sensações na nossa cabeça e a gente sabe que as coisas não estão muito bem, mas a gente não sabe exatamente o que não está muito bem. E aí a gente não consegue, ao não enxergar, eu não sei o que que de fato eu preciso procurar. E daqui a pouco eu busco descanso quando na verdade eu precisava de senso de realização. Ou eu busco realização quando na verdade eu precisava de um senso de segurança. Então, eu quero que a gente pense nessa atividade, que é uma atividade muito simples que a gente acabou de fazer agora, né? Mas como uma ferramenta para vocês poderem utilizar em diferentes momentos da vida de vocês, né? Se a gente for pensar, esse desenho, né, dos nossos sentimentos, ele poderia ser feito diariamente, se a gente quisesse, né? Ou mensalmente, anualmente, sei lá, com a frequência que a gente quiser, né? Para nos deixar, né, para nos ajudar a ter clareza de onde estamos, do que precisamos, tá? Eu acho que na medida em que a gente conseguir tornar isso visível para nós, né, vai ficar muito mais fácil a gente buscar aquilo que a gente precisa e a gente comunicar também para os outros aquilo que a gente precisa, né? Porque muitas vezes a gente está sentindo, mas não está sabendo também pedir as ajudas que a gente precisa. E de novo, vocês fazem muito por muita gente, vocês realizam sonhos de muita gente, vocês fazem milagres para tornar coisas possíveis. Então, a gente também precisa aprender a fazer, às vezes, coisas pequenininhas, mas para cuidar minimamente da gente, tá? Então, esse era o nosso primeiro momento, um momento mais de conexão com a gente, de entendimento de onde estamos, né, e do que estamos precisando. Agora, gente, que a gente já sabe da onde a gente está partindo, como que cada um de nós está, a gente vai fazer uma segunda atividade. Essa é uma atividade para a gente tentar trabalhar um pouquinho com a nossa energia criativa. E a pergunta que eu trago para vocês aqui agora é: o que me energiza criativamente? A gente então já sabe, né, da onde a gente partiu. E por que que isso é uma coisa tão importante? Porque normalmente, especialmente vocês que trabalham também muito dentro dessa temática de criatividade, no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês e tal, né, com os estímulos, né, com as soluções que vocês têm que estar ali encontrando e tal, eu imagino que num momento de normalidade, os níveis de energia criativas de vocês devem estar mais ou menos ok, devem estar mais ou menos adequados. De vez em quando dá uma, tô meio sem ideia e tal, daqui a pouco vai ali, busca um monte de inspiração, e, né, e aquilo ali meio que volta. Agora, quando a gente está passando por momentos de crise, quando a gente está passando por momentos em que existe um risco real, né, da nossa sobrevivência, como foi o que aconteceu, né, a questão de um mês e pouco atrás, a nossa energia, e aí não é nem só a nossa energia criativa, a nossa energia de vida, ela acaba sendo drenada para questões que são muito mais essenciais. E falta, literalmente, falta energia para a gente poder criar. E muitas vezes a retomada dessa energia, ela acaba sendo mais difícil. É como se a gente soubesse que agora a gente tem que voltar, mas tipo, ai,
sabe? Da onde eu tiro aquilo? E parece que assim é um trabalho maior, né? É que nem não é muito diferente quem já fez atividade física quando tá todo dia, toda semana, indo na academia, não sei o que, maravilha. Tira férias, fica doente, fica um período sem conseguir. Ai, parece que precisa dar um esforço maior para conseguir retomar. Então, com a nossa criatividade, isso também acontece em alguns momentos. Então, eu vou também fazer algumas perguntas que eu quero que vocês possam ir pensando aí com vocês, tá? Então, vamos pensando. O que que eu faço que me deixa relaxado, que me deixa tranquilo? Escrevam aí para vocês quais são coisas que ajudam a tranquilizar vocês, tá? Que deixam vocês num estado de mais relaxamento, de mais tranquilidade. Depois anotem o contrário, o que deixa vocês empolgado, o que deixa vocês energizado, entusiasmado. Tentem pensar nisso. O que energiza vocês? Agora tentem pensar do que a criatividade de vocês se alimenta. Que tipo de atividades, de locais, de contextos. O que gera inspiração para vocês? Quando vocês estão em busca de inspirações criativas, né? Aonde vocês vão buscar alimento? Vão buscar inspiração. Pensem também em quem inspira vocês do ponto de vista criativo, quem são as referências para vocês. E não só nomes de pessoas, mas o que vocês admiram nessas pessoas, né, que são referências para vocês. É o jeito como elas combinam coisas, é o jeito como elas expressam, né, visualmente algo. Tentem pensar o que, né, que chama a atenção de vocês. Pensem também o que torna a criatividade de vocês pulsante, o que faz com que a criatividade pulse, energize. Devem estar aí cheio de palavras, né? Que vocês foram anotando. Agora a gente vai tentar imaginar que a nossa criatividade é como se fosse uma pilha, tá? Uma pilha AAA, que ela é carregada de 3 formas diferentes, que são esses 3 As que eu vou dizer para vocês aí. E eu quero que para cada um desses As, vocês vão tentar pensar em uma coisa que vocês vão escolher, tá? O primeiro A é o A do agora. Eu quero que vocês tentem pensar o seguinte: quando vocês sentem que vocês estão com uma energia mais baixa, o que eu posso fazer sozinha, na minha casa, com o mínimo esforço, num espaço relativamente curto de tempo, para me revitalizar minimamente um pouquinho a minha energia? Coisas que eu posso fazer agora. Imagina que eu diga assim, agora eu tô me sentindo com uma energia muito baixa. O que eu posso fazer agora aqui na minha casa? Cada um de vocês vai poder pensar em alguma coisa que ajude a dar aquele boost de energia. Então, pode ser escutar uma música animada, tomar um banho relaxante, tirar uma soneca, assistir um vídeo de humor, fazer uma meditação, escrever num diário. Não interessa o que for, tentem pensar alguma coisa simples, alguma coisa rápida, alguma coisa que possa ser feita em casa, que em 15 minutos, em meia hora, se vocês precisarem, vocês podem ir ali, vou fazer, consigo fazer isso aqui. Que não exija, pois é, eu queria, mas não dá para dar muito desculpa aqui, né? É o que der. Né? Aqui a Cleus colocou respirar fundo, pode ser a respiração, seja lá o que for. Tentem pensar o que vocês vão colocar, né, aí do lado do agora, que vai ser
esse boostzinho de energia fácil, rápido, que é garantido que vocês conseguem sempre fazer. O segundo A, que vai também ajudar a carregar essa pilha, é o A de ação. Aqui eu já quero que vocês pensem em alguma coisa que exija uma atenção um pouquinho, uma ação um pouco mais intencional, tá? Um grau um pouco maior de esforço. De preferência, alguma coisa que vocês façam fora de casa ou que exija de vocês uma coisa assim, ó, agora eu vou sair para isso. Então, eu gosto de caminhar num parque, então eu tenho que me programar, me organizar e dizer assim, eu estou me sentindo com energia mais baixa, agora eu vou sair, vou fazer 1 hora de caminhada, ou eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr por 1 hora, ou eu vou andar de bicicleta por meia hora, ou eu vou num lugar que eu curto ir, eu vou visitar uma livraria, ou eu vou assistir uma exposição de arte, ou eu vou sair de casa e vou tomar um café num determinado lugar lá, que eu vou até lá, que eu encontro pessoas no meio do caminho, ou que eu, né, tenho que fazer alguma coisa diferente, ou eu vou fazer um hobby, que eu preciso parar, ou, sei lá, organizar a coisa, separar todos os meus materiais e fazer aquilo, enfim. Eu quero que vocês pensem em algo que vocês sabem que ajuda vocês, mas que demanda uma ação mais deliberada, tá? E por fim, o nosso terceiro A, né, é o A de amizade, né, que é para representar alguma coisa que envolva essas 2 primeiras atividades vocês podiam fazer sozinhos, tá? Essa terceira tem que ser uma atividade que energize vocês e que esteja com outras pessoas. Então, que tipos de atividades eu gosto e posso fazer com amigos, tá? Pode ser até familiares também, não tem problema, mas aqui eu coloquei, né, pelo A de amizade ali, né? Com quem que eu posso estar? Quem são pessoas que me energizam, né? Ou o que eu posso fazer, né, que envolve outras pessoas, ou onde eu posso ir, que eu sei que eu vou encontrar outras pessoas, né? Tentem pensar em que momentos que vocês percebem, né, que estando com outras pessoas, vocês têm a energia de vocês revitalizada, tá? E que pessoas ou circunstâncias que tornam vocês pessoas mais criativas. Vocês devem ter agora 3 atividades, vamos dizer assim, né? Uma delas é a atividade que vocês escolheram para o agora, que é uma atividade fácil, ágil, rápida, tá? Que em qualquer momento vocês podem, né, lançar a mão dela. Vocês têm uma segunda, que é a da ação, que vai envolver uma busca mais deliberada, mais intencionalidade, talvez um grau de planejamento na rotina de vocês para conseguir, né, dar conta disso. E vocês têm esse terceiro A aí, né, que é esse da amizade, que além de envolver essa questão, né, do encontro com outras pessoas, ele acaba, né, carregando a nossa pilha, vamos dizer assim, também por essa possibilidade desse contágio criativo, né, da gente estar com pessoas, né, que podem nos ajudar. E a minha ideia é que agora vocês tentem pensar, né, nessas questões e lembrem do seguinte: tem uma outra frasezinha deste livro, do Pequeno Príncipe, que talvez vocês se lembrem, que diz assim: se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Mas se tu vens a qualquer momento, eu nunca saberei a hora de preparar o coração. E essa frase, ela nos traz a importância da criação de rituais, do quanto, quando a gente sabe que algo vai acontecer, a gente começa a se organizar e se preparar um pouco mais, né, para aquilo. Agora, quando as coisas são, né, elas não têm muito ritmo, muita rotina na vida da gente, a gente não sabe quando que a gente tem que preparar o coração da gente. E eu quero que vocês tentem pensar na criatividade de vocês também dessa forma, tentando criar rituais e recarregar a energia criativa de vocês com frequência. Não esperar que vocês cheguem naquele momento em que vocês estão assim, ai, não sei mais o que fazer, para daí se desesperar, né? Mas que vocês comecem a pensar
como é que eu posso criar uma rotina, né, que garanta essas 3 doses de energia que vocês estabeleceram ali. Ou seja, como é que eu posso garantir, né, que no dia que eu precisar, na hora que eu precisar, no primeiro sinal de cansaço, né, de desenergização, eu posso pegar aquele agora e já fazer ali. Como é que eu posso fazer para deixar isso mais fácil? Então, vamos imaginar que eu coloquei ali, eu vou escutar uma música animada. Será que eu tenho como já criar uma playlist de músicas que eu sei que me empolgam, que me põem para cima e tal, e na hora que eu precisar, eu não preciso ficar lá, que música que eu vou escutar agora? Não, eu já sei. É a playlist Energia Criativa. Vou criar ali e já ponho ali prontinha. Ou eu escolhi que eu vou colocar, vou ter um diário para escrever. Então, eu tenho que ter o caderno. Não posso chegar, pois é, mas eu tinha que ter um diário, mas não tem nenhum caderno, não sei onde é que eu vou escrever, não quero escrever no computador. Então, o que eu posso fazer para já criar este ritual, né, e facilitar que isso aconteça para mim, né? Ou vamos imaginar que no doação ali, que é uma coisa, né, que exige um esforço maior, alguém tenha pensado numa coisa que demanda um pouco mais de complexidade. Por exemplo, eu posso dizer assim, uma coisa que me faz bem, que né, me levanta a minha energia é viajar. Mas eu não posso viajar toda semana, eu não consigo fazer isso toda semana. Então, o que que é a menor versão disso que eu posso fazer semanalmente? Então, eu não posso viajar toda semana, mas eu posso, por exemplo, olhar fotos de viagem que eu tenha toda semana. Ou eu posso acompanhar um blog de viagem de uma pessoa que eu curto, que eu gosto e tal, e, né, aquilo ali vai me energizar. Ou eu posso, toda semana ter um momento onde eu planejo uma viagem dos sonhos e eu vou ali e fico curtindo um pouco aquele momento de, daí eu vou querer ir para lá e não sei o quê, e fico lendo sobre lugares que eu gosto. Não interessa, eu posso tentar pensar em versões pequenas disso que me traz esta energia. Mas é fundamental que a gente se dê conta, gente, que nós somos eternamente responsáveis pela nossa criatividade. A nossa criatividade, ela é infinita. A gente tem essa possibilidade, ela não se esgota. Quando mais a gente usa, mais a gente, né, vai desenvolvendo essa nossa capacidade de seguir criando. Mas a gente precisa também ir alimentando esta nossa criatividade de coisas legais, de repertório, de energia, de pessoas que nos estimulam. Se a gente não fizer isso, né, a gente não vai conseguir ter essa nossa criatividade aí pulsando da forma como a gente gostaria. Então, nós estamos encerrando esse nosso segundo momentinho aqui agora, que era um momento para vocês identificarem o que energiza vocês. Agora vocês têm ali 3 coisinhas para vocês, né, pensarem, e eu quero que vocês, ao longo desta semana, já comecem a colocar isso em prática e pensar: o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer ação, o que eu vou fazer de amizade, como é que vocês vão garantir que essa pilha de vocês aí, ó, ela tem que estar para funcionar, ela tem que ter esses 3 As em andamento. E nós vamos então para o nosso terceiro momentozinho, que é apertar o botão do play da nossa criatividade, tá? Até agora a gente estava mais, vocês estão mais aqui escutando, mais quietinhas, cada um aí, né? Mais no seu espacinho. Agora a gente vai ter um momento um pouquinho mais de interação aqui. E existem muitas formas da gente poder ativar a nossa criatividade, muitas formas. A gente poderia fazer, né, diversas atividades aqui. Eu tô com algumas restrições, como eu disse para vocês, eu não tô na minha casa, então muitas das atividades, dos jogos, das coisas que eu faço, eu não tenho aqui comigo agora. Mas uma das formas que eu acho que é uma das mais potentes é através do brincar, tá? Quando a gente brinca, a gente entra num modo de mais experimentação, de mais leveza, a gente está com um pensamento muito mais livre, que é um tipo de pensamento que ele é muito mais favorável para a nossa criatividade. E não é à toa que a capacidade de brincar, ela inclusive é um indicador de saúde mental em crianças pequenas. Se a gente, né, isso foi uma coisa que eu imagino que vocês escutaram muito também, né, nesse último mês, especialmente naquelas crianças que estavam em abrigos, num determinado momento, né, as pessoas começaram a se dar conta, olha, não dá só para doar roupa, essas crianças precisam brincar. Né, essas crianças precisavam ter, né, possibilidades de estar elaborando tudo aquilo que estava acontecendo. E
poder ver crianças brincando, se as crianças estão brincando, mesmo que elas tenham poucos recursos, mesmo que elas não tenham muitos brinquedos ali, mas a capacidade de conseguir criar coisas e brincar, ela é um dos maiores indicadores de saúde. Então, nós vamos encerrar, né, o nosso encontro de hoje com algumas brincadeiras simples, mas que de alguma forma podem ajudar a estimular um pouquinho mais esse nosso lado lúdico. E para isso eu quero que a gente lembre, né, que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, e às vezes a gente acaba não se lembrando disso, né, ou às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente esqueça um pouquinho disso, mas é importante que a gente possa desenvolver esse olhar mais lúdico, né, para o mundo, às vezes rindo de coisas simples e inusitadas. Quem me acompanha no Instagram sabe, por exemplo, que hoje eu postei, ontem, aliás, eu postei isso aqui. Só eu enxergo uma plantação de cotonetes. Isso é uma bobagem, é um olhar lúdico para as coisas, mas quando eu tirei uma foto dessa flor, era só o que eu conseguia enxergar. Eu poderia ter deixado isso para mim, mas deixa eu brincar um pouco com isso, deixa eu ter esse olhar, né, de ver isso e de compartilhar isso com os outros, né? Ou terça-feira eu encontrei um grande amigo na área da criatividade que gosta muito de cones e nós caminhando encontramos este cone, né, que tinha esses fones de ouvido e nós começamos a brincar. Que músicas será que estão na playlist que esse cone está escutando? Então, poder ter esse olhar mais brincalhão, mais divertido para as coisas, isso também é importante que às vezes a gente possa lembrar, né? Que isso também vai ajudar a estimular a nossa criatividade. Deixa eu só pensar. Nós vamos fazer esta atividade, deixa eu ver. Da seguinte forma, vai ser melhor não compa... Deixa eu fazer uma coisa aqui, que vai ficar melhor eu enxergar vocês. Deixa eu ver. Nós vamos fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira muito simples. Opa, deixa eu só diminuir aqui a página, senão eu não consigo fazer aqui. Vocês viram, devem ter visto rapidinho, que eu tinha umas imagens ali, umas figurinhas de uns objetos, objetos quaisquer, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira que se chama O que sai? O que sai da mistura? É isso. Essa é uma brincadeira muito simples, onde eu vou sortear dois objetos aqui, vou dizer dois objetos para vocês, e vocês vão escrever no chat o que vocês acham que poderia sair da mistura desses dois objetos. Não interessa se essas coisas que vão sair são coisas que têm utilidade, se vai servir para alguma coisa, não interessa. É um exercício de imaginação, é uma brincadeira, é um exercício de estimular nossa capacidade de combinar coisas. É isso. Escrevam o que surgir para vocês. Então, eu vou misturar coisas aqui e vocês vão colocar no chat ali de vocês, tá? O que vocês estão, o que vocês acham que pode sair. Então, o que sairia de uma mistura de uma vassoura com uma chave? Imaginem que vocês vão misturar uma vassoura e uma chave. O que poderia sair dessa mistura? Escrevam aqui no chat o que sairia de uma mistura de uma vassoura com uma chave. Vocês podem pegar aspectos, ó, uma vassoura carro, limpeza de casa, isso aí, vão escrevendo, o que vocês vão pensando. Foguete, vão escrevendo. Vocês podem se inspirar, olha aí, vassoura, pode se inspirar isso nas palavras, pode pegar elementos, as cores, vocês podem pegar a funcionalidade desses objetos, vão escrevendo o que, né, vai surgindo. Limpador de fechadura, um chocalho, liberar para voar, um instrumento musical. Vão pensando o que poderia surgir dessas questões. Um chaveiro, uma vassoura voadora para viajar. Isto aí. Estimular esse nosso lado lúdico, brincalhão. Agora vamos ver o que sairia de uma mistura de um guarda-chuva com uma gravata. Um guarda-chuva com uma gravata. O que será que sai de uma mistura de um guarda-chuva com uma gravata? Eu já fiquei imaginando uma gravata que tivesse assim um botãozinho que precisasse abrir já um guarda-chuva, já podia ser uma coisa interessante. Uma gravata seca,
um plano B. Os plano B é o que vocês mais sabem, né? Fazer plano B. Varrer estrelas para dentro de uma fechadura. Olha só a ideia da Marga para o outro. Uma dança romântica. Que mais que sai de uma mistura de uma gravata com guarda-chuva? Um guarda-chuva de babados. Vão pensando. Vão mais uma aqui. Uma presença masculina, proteção. Agora vamos ver o que sai de uma mistura de um pato com um sino. Um pato com um sino. Um patrocínio. Um patrocínio. O que mais que sai dessa mistura aqui? Quadinho, quadão, quadro. Essas atividades, gente, de misturar objetos, elas são atividades extremamente, olha que mais vendo mais coisa aqui, um cronômetro, um aviso ambulante, uma música. Essas atividades de misturar objetos, de fazer esse tipo de brincadeira, elas são extremamente úteis e interessantes de serem feitas como exercícios de aquecimento antes da gente fazer algo que realmente a gente precise, né, encontrar soluções que vão exigir combinações de áreas diferentes. Porque é como se a gente fosse aquecendo uma região do nosso cérebro, que é essa região de fazer essas combinações, essas misturas. E muitas vezes a gente acaba gerando conexões mais inusitadas e mais originais quando a gente mistura áreas diferentes, tá? Como eu disse para vocês, e vou provar agora, sou ouvinte do podcast, e o último episódio que eu estava assistindo era um episódio. Agora deixa eu me lembrar qual era o nome. Eu tô tentando me lembrar o nome do episódio, agora não vou me lembrar do nome. Mas era um episódio que a Cris entrevistava e tinha uma pessoa da área do LED, uma pessoa dos balões e uma outra pessoa que trabalha com decoração. E tem um determinado, você lembra, Cris? Agora não vou me lembrar qual era o nome, o título lá do episódio. Mas lá pelas tantas, o cara estava falando sobre a questão dos óculos 3D, né, de poder enxergar com, né, com óculos 3D e tal, e a pessoa da decoração estava falando sobre como que ela fazia o planejamento da festa e tal, não sei o que lá, imagina se a gente pudesse colocar o óculos e visualizar e tal. Então, isso daí é a gente ser capaz de pegar uma coisa que acontece às vezes numa área, porque ele estava dando um exemplo que tinha a ver com apartamento, com visualizar apartamentos, plantas de apartamentos e tal. Então, a gente pega um exemplo que acontece numa área, que é a área lá imobiliário e tudo mais, e transfere essa ideia para o universo das festas, de eu conseguir enxergar um cenário, né, que eu estou criando para uma festa. Então, a gente ser capaz de fazer conexões entre áreas aparentemente nada a ver, porque eu poderia dizer assim, que uma coisa da imobiliária vai ter a ver com festa? Nada a ver. Não tem nada para eu me inspirar ali, né? E tem, né? Então, quando a gente começa a fazer essa brincadeira de combinar, pato não tem nada a ver com sino, mas daqui a pouco passa a ter, né? Guarda-chuva não tem nada a ver com gravata, mas daqui a pouco passa a ter. Então, a gente pode fazer essas atividades para ir estimulando esse nosso lado do nosso cérebro e depois poder, inclusive, fazer de forma bem intencional. Olha, agora a gente vai pensar, sei lá, nessa festa, nesse evento, nessa decoração e tal, e nós vamos buscar inspiração, e aí a gente pode pegar umas coisas bem doidas, áreas bem diferentes só para fazer o que a gente chama dessa conexão forçada, se obrigar, né, a fazer uma conexão. Algumas vezes vão sair ideias legais, que a gente em seguida vai olhar e vai dizer, dá para usar. Outras vezes vão sair umas coisas nada a ver, não tem problema. Pensem nisso como uma brincadeira. Se não deu certo, tá tudo bem, né? O que a gente precisa
E, ó, olha só como é. E logo esse, eu não vou me lembrar do nome. Ai, que vexame, que vergonha que eu não sabia esse nome. Sim, é o nome do episódio é Ideias Inovadoras para Festas Criativas. Era com uma Isso, empresa de LED e de isso. decoração e balões. E Foi valores, muito isso. bacana. Então tá. Então eu tava prestando atenção no episódio, não prestei atenção no nome. Mas vamos lá, mas exatamente isso, né? Então, e até interessante que o nome seja esse, né, Cris? Porque mostra exatamente isso. Às vezes a gente pensa que inovar, que criar, é começar tudo do zero. E não é, né? É a gente ser capaz de fazer essas misturas, de pegar um elemento que já foi utilizado num determinado contexto e trazer, né, para um outro contexto. É pegar uma área de conhecimento e misturar com uma outra. Então, sempre que a gente vai conseguindo fazer isso, né, a gente tá trazendo elementos novos. Marga, fica tranquila, se tu tem que sair, vai ficar gravado, se por acaso a gente, né, seguir mais um pouquinho aqui, depois se tu quiseres ainda assistir, fica tranquilo, e espero que, né, tu possa, tá, sair um pouquinho mais energizada aqui deste nosso encontro, tá? E eu queria ainda fazer mais uma última brincadeira aqui com vocês, que também, né, vai envolver a gente misturar dois elementos. Eu vou mostrar para vocês umas imagens, deixa eu pegar aqui. Vamos compartilhar aqui. E nós vamos fazer a seguinte brincadeira. Qual é a música? A brincadeira se chama Qual é a música? Vocês vão ter que parar, olhar essa imagem aqui e pensar. Se tivesse, se essa daqui fosse, eu tivesse que colocar, cantar uma música para esta imagem, que música que vem à cabeça de vocês? O que vocês acham que poderia ser? Tinha DJ inscrito nessa atividade. Não sei se tem alguém aqui. Vamos ver se os DJs não podem dizer que não tem repertório aqui para nos contar. Que música que essa cena aqui lembra para vocês? Pode ser o nome da música, um pequeno trechinho, se alguém quiser cantar, se alguém é bom do canto e já quiser. Lua de Cristal da Xuxa, olha aí, já temos uma opção aí de música, né? De nome de música, né? Para essa aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar várias. Se alguém mais quiser lembrar, anda com fé. Aham. Agora vamos tentar pensar. Para essa outra imagem aqui, ó. O mundo da lua também podia ser isso aí. Aqui, ó. Ah, estão surgindo várias opções aqui. Vamos lá, agora esse aqui. Vamos tentar pensar um pouco nessa imagem aqui. O que surge para vocês? Música que poderia ser. Pai balão, Espírito Santo de amor, voar, voar, subir, subir. Ah, até me lembrou agora. Fico com vontade de cantar aqui, Adri. Com a minha baita voz aqui. Asa branca. É isso aí, a gente vai pensando em opções. Vamos ver mais uma aqui. Este aqui, que será que poderia ser essa imagem aqui? Que música que essa imagem lembra para vocês? Aquarela. A primeira música que veio para mim foi Metamorfose Ambulante. Fiquei pensando. Andar com fé. Para melhorar, anunciação. Enfim. A ideia, gente, aqui não é, né, ter uma resposta correta, não é ter uma única possibilidade, mas é, de novo, fazer um pouco esse exercício de combinar coisas diferentes, imagens com sons, exercitar essa nossa capacidade de imaginar coisas para além, né, do que a gente está só enxergando aqui. A gente poderia criar histórias em cima dessas imagens, a gente poderia criar legendas para essas imagens, usar nossa imaginação de forma diferente, né? Mas eu quis brincar um pouco com essa opção da música.
A gente seguir, eu tinha mais algumas imagens aqui que a gente poderia brincar se a gente quisesse, mas em função do nosso tempo, eu queria só dizer mais algumas coisinhas para vocês aqui agora, até para vocês também poderem, na medida que precisarem, ir saindo. Se alguém quiser ficar mais um pouco, eu tenho mais um tempo aqui, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais, fique tranquilo e fique à vontade, tá? Mas eu queria só dizer mais algumas coisinhas para vocês ainda antes da gente. Deixa eu só colocar aqui, que agora que eu vi que não está em imagem total. Que é o seguinte: a gente está conversando hoje sobre criatividade. E criatividade é uma coisa que eu acho que nos dá muita energia, mas também nos demanda energia. E não dá para a gente considerar, né, desconsiderar que em momentos mais difíceis, em momentos em que a gente passa, né, por dificuldades, por situações mais desafiadoras, às vezes por questões de saúde, ou por questões profissionais, ou por questões, né, como uma pandemia, ou como essa situação das enchentes, enfim, é natural que a nossa energia criativa ela possa, né, dar uma diminuída nesses momentos. Então, é muito importante que a gente possa lembrar o quanto ela é fundamental não só para o nosso trabalho, mas também para a nossa vida, para a nossa saúde mental. Por isso que eu uso essa frase que eu gosto muito, que é de dizer que criatividade não é só uma coisa que vocês precisam. Sim, vocês precisam de criatividade para o trabalho de vocês, né? Mas criatividade também é algo que vocês merecem. Vocês merecem ter uma vida criativa, vocês merecem ter uma vida com mais possibilidades, uma vida mais leve, uma vida mais lúdica, mais divertida, né? Uma vida que nos dá mais esperança por a gente. Bom, se eu não conseguir desse jeito, eu tenho lá um plano B, eu tenho um plano C, eu tenho uma outra possibilidade. Então, a nossa capacidade de criar, de gerar novas possibilidades, ela nos permite isso. E eu acho que isso é algo que todos nós merecemos, tá? Então, eu gostaria de pedir que vocês cuidem com muito amor e muito carinho, tá? Da criatividade de vocês, que vocês sigam de alguma forma olhando, né, para a criatividade de vocês e que vocês tentem, né, colocar um pouquinho em prática essa possibilidade de estar, né, constantemente energizando, né, e buscando essa recarga, né, de energia criativa para vocês. E eu gosto de dizer também que eu me torno eternamente responsável pelas pessoas que eu contagio com criatividade. Então, espero que vocês, né, se sintam um pouquinho contagiados também por essa criatividade, por essa possibilidade, né, que a criatividade traz para a vida da gente. E que se qualquer um de vocês que está aqui quiser conversar mais sobre essa questão, né, tiver vontade de pensar em possibilidades de desenvolver ainda mais a sua criatividade, ou quiser, às vezes, alguma indicação de algum livro, de alguma coisa, enfim, né, fique à vontade para fazer um contato comigo também. Aqui tem, né, as minhas formas de contato, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail, as gurias também, né, têm os meus contatos. Então, espero, né, que esse momento possa ter trazido, né, um pouquinho dessa esperança que eu acho que a criatividade traz para nós, né, que tenha trazido um pouquinho de cuidado para vocês, né, desse momentinho, né, de cuidado para vocês, e espero, né, do fundo do meu coração, que vocês comecem a colocar cada vez mais, né, esse momento da energia criativa na rotina de vocês, que eu sei que é corrida, né, mas se vocês dão conta de fazer tantos sonhos acontecerem, né, vou pedir agora que vocês façam o meu acontecer, né, o meu sonho que é de poder, né, levar a criatividade para a vida de cada vez mais pessoas. Então, espero que vocês consigam, né, ter um pouquinho mais de criatividade, um pouquinho mais de cuidado com vocês também daqui para frente. Obrigado pela disponibilidade de estarem aqui, né? Infelizmente a gente não acaba não conseguindo ter tanto espaço de trocas assim né, de participação assim mais intensa aqui, mas fico à disposição também se alguém quiser agora seguir conversando um pouquinho mais. Quem precisa sair, fica à vontade também para ir saindo e seguindo nas rotinas de vocês. E, mais uma vez, obrigada, gurias, pela oportunidade de estar com esse grupinho aqui que cuida tanto dos outros, né? Então, que se sintam também um pouquinho cuidadas. Lu, eu queria só. Tá me ouvindo? Sim, sim. Não, eu queria, assim, da minha parte, assim, o quanto é bom ter essa chacoalhada. É assim que eu me senti agora.
chacoalhada, tipo, estamos lá e precisa, apesar de estar com o nariz aqui, vocês devem ter me visto o tempo inteiro, tipo assim, vamos chacoalhar, porque a criatividade tá aqui dentro da gente, ela precisa só ser, né, chacoalhada. É Porque ativada. esse período, esses 2 meses, principalmente o primeiro mês, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, foi uma sensação assim, faltava vontade, até faltava vontade de pensar às vezes. Uhum, E a gente precisa disso. uhum. Olha aí, tô me emocionando. Chega. Não tem problema, não tem problema. As Bem, emoções são para ser vividas. Oi, falar em Lu. emoção, teve uma hora que eu tirei meu vídeo, porque realmente eu me emocionei, até porque O Pequeno Príncipe é o livro da minha vida. Mas, enfim, isso não é para agora. Eu acho que se quem tiver aí um tempinho, e a Lu diz que tem um tempinho ainda, puder resumir assim esse pedaço da manhã numa frase ou numa palavra, enfim, dizer uma palavrinha pelo menos, o porquê veio, o porquê. Então, se cada uma que ainda puder ficar aqui der uma pequena palavra, eu acho importante, até para a gente se conectar um pouquinho mais. Lu, oi, gurias, eu vou falar rapidinho que eu tenho que sair, que já tenho uma outra reunião me esperando agora às 10 horas, mas eu quero te agradecer. Foi muito bom, assim, principalmente fazer o espiral e poder analisar, assim, essa questão toda das emoções, o que que nos sustenta nesse momento. E eu vejo o quanto é importante a gente ter esse momento do autocuidado nosso, né? Nos trazer essa percepção para a gente. E eu percebo que quando eu estou num dia ou num momento que eu estou muito no automático, só fazendo as demandas do dia a dia e fazendo o que tem que fazer, eu não sou criativa. Mas quando eu faço aquilo que realmente, que como você colocou ali, eu uso o meu por exemplo, eu amo meditar e estar em silêncio. Os dias que eu faço isso, que normalmente é pela manhã, é o dia que eu sou mais criativa. Então, como é importante a gente trazer isso, a nossa prioridade para nosso autocuidado, né? Porque é dali que vai vir a nossa criatividade. Então, quero te agradecer, porque realmente são coisas, às vezes, que eu faço, mas que, às vezes, no dia a dia, por exemplo, eu amo dirigir, né? Então, é na direção que vem a minha criatividade. E aí tem uma coisa bem bacana que eu gostaria de compartilhar, que eu tenho um grupinho, eu comigo mesmo. E quando eu tô vem os meus insights, o nome do meu grupinho é Insights da Cris. E aí, quando eu tô, por exemplo, tô dirigindo, eu tô pensando, eu tenho que fazer uma celebração do fulano e eu tenho a demanda X, né? E aí eu tô no meu momento criativo, eu gosto de gravar ali no meu grupinho os meus insights. E foi muito legal, assim, porque ultimamente eu estava pensando, nossa, eu preciso inovar em algumas coisas. Mas essa rotina que tu falou que é o ritual, como é importante a gente dar cuidado para isso. Então, quero te agradecer e já vou saindo porque eu tenho um compromisso, mas foi muito bom, maravilhoso. Fica tranquila. Uma boa semana, Cris. Obrigada, meu amor. E aí, gente, mais alguém quer dar uma palavrinha antes de a gente fazer o fechamento, então, encerrar? Faz uma fotinho. Já fiz, amor, vários. Eu vou falar então. Como é importante essa chacoalhada que a Adi falou, né? Porque realmente a gente vive muito no automático e esses dias, o inicial ali de maio foi bem puxado, mesmo, né? Eu digo assim, eu sou privilegiada, eu sou abençoada porque a minha casa não foi atingida, ninguém da minha família foi atingida fisicamente, né? Porque emocionalmente todos fomos atingidos. Naqueles primeiros dias, assim, eu até pedi, né, para os meus casais, olha, eu vou dar um tempo, e assim que a gente estiver tudo bem, eu retomo com vocês, porque eu não estou com cabeça para sentar, para falar de amor, de celebração, enquanto a gente está vendo tanta gente perdendo tudo, né? E eles super entenderam, e a gente foi se falando depois que as coisas foram retomando, né? E o que ajudou muito, assim, a minha cabeça foi ajudar, né, de alguma forma ali como voluntária e tal. Mas como é importante esse autocuidado, né? Eu sou uma pessoa que gosto
muito de viajar e essa coisa de ficar trancada na cidade, né? Eu disse, eu estou incomunicável, né? Praticamente, a gente não consegue sair para lugar nenhum. Começou a me dar uma angústia, né? De não poder ir para lugar nenhum. E há uns 10 dias atrás eu fui fazer um curso presencial que eu gosto muito, eu sinto muita falta do presencial. A gente está muito no online, né? No virtual. Mas quando a gente consegue fazer algo presencial, de ver pessoas, né, e conversar com pessoas ao vivo é muito melhor. E isso me deu um gás, assim, ai, que coisa boa, né? Ainda mais que eu estava num lugar maravilhoso, que é Florianópolis, e uma coisa que me dá muita energia é só olhar o mar, sabe? Só olhar o mar já me energiza. Então a gente saía do curso tarde, às vezes ia dar só uma olhadinha assim na lua batendo no mar, já era revigorante, sabe? Então, que bom que a gente pode ter de vez em quando esses momentos assim, mesmo que seja virtualmente, da gente dar uma chacoalhada e botar a criatividade para funcionar, que senão a gente fica no automático mesmo. Muito obrigada, gurias, por esta manhã. Foi muito valiosa. Bom, Mais alguém aí, gente? Senão a gente se despede. Então, assim, Lu, agradecer muito a tua disponibilidade, a tua criatividade, o teu jeito gostoso de falar. Tu sabe o quanto eu sou tua fã, né? E sempre que eu falo com a Lu, eu me emociono. Eu tenho uma coisa, eu sei o que eu acontece, ela chora sempre que fala comigo, eu juro que eu não. choro sempre, sempre mexe lá nas emoções. Mas, enfim, para mim foi um momento muito gostoso, importante, de conexão com essas pessoas que a gente, né, nossos colegas daqui que a gente admira também e que troca energias, ideias, enfim, que a gente está todos no mesmo barco, que ninguém é concorrente, apesar de ser concorrente, né? Tá todo mundo junto e cada vez mais. E a função da Festa Morfose também é essa, né? Do podcast também, é de trazer que todo mundo se mostre, se venda, conte o que faz, o que se inspira. A Adri já esteve conosco, a Adriana já esteve conosco, a Isabel já veio 3 vezes no Pod Festas. Então, assim, é sinal que gostou e que foi bom, né? Então, assim, realmente agradecer a todos vocês por esse momento e que a gente possa ter outros momentos como esse. Obrigada a todos. Adri, que dá um tchauzinho. Só agradecer a presença de todo mundo e a paciência e a disponibilidade da Lu também, que só o jeitinho dela falar já deixa a gente criativa. Gente, sigam a Lu, porque sempre tem coisa legal lá, ela sempre está puxando assim pela gente. E assim que tudo, ela tinha planejado de vir em julho, inclusive eu ia fazer o curso com ela, mas assim não deu dessa vez, dará daqui um pouco mais e a gente Alguma vai vez estar dará, mostrando. a gente vai dar um jeito, a gente dá Isso um jeito. aí. Então tá, Certo, gente. gente? Então, uma ótima Obrigada e um bom semana para resto de dia para todos, muitas vocês. coisas boas para vocês aí, muita energia criativa. Beijos, até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.